Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais uma edição TV Câmara Recebe, sempre com convidados especiais, contando suas histórias, trajetórias, para você que nos acompanha pelo canal 10 TV a cabo e canal 34.3, sinal aberto e digital para Tupã, além de toda a nossa região. Hoje estamos recebendo uma pessoa muito especial, um filho de Tupã, uma pessoa muito querida no meio da comunicação e que está de volta à nossa cidade. Ele tem, claro, décadas de carreira, de tradição, de experiência e, com certeza, vai contar um pouquinho da sua trajetória. Ele é simplesmente Cleiton César, hoje aqui no TV Câmara Recebe. Ele que esteve aí durante um período interessante lá em Belém do Pará e agora retornando à cidade de Tupã e vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua história com a comunicação, não só aqui em Tupã, mas também em outro estado, como o estado do Pará. Cleiton, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, um prazer recebê-lo aqui, contando um pouquinho da sua trajetória, da sua história, matando saudades, né, com os amigos, revendo os queridos amigos, não só da área da comunicação, mas também familiares. E muito bom ter você de volta aqui na nossa cidade. Seja bem-vindo à TV Câmara. Olá, Glaucio. Olá, você que acompanha o programa TV Câmara Recebe. É uma alegria enorme estar aqui com você, na presença de amigos. Claro que o especial é por conta da amizade do Glaucio, né? Nós começamos praticamente juntos lá atrás e será um prazer conversar, ter esse bate-papo com você, Glaucio. Cleiton, bom, a cidade inteira te conhece, você tem muitos amigos, as pessoas têm um carinho muito especial, a gente vê isso nos reencontros, quando você encontra com as pessoas nas emissoras de rádio, né, pela cidade. E eu acho que é importante a gente contar um pouquinho lá de trás, como que foi o início da sua carreira. Para quem não sabe, o Cleiton, ele é filho do saudoso João Antônio de Oliveira, que com certeza teve uma contribuição muito grande para a comunicação, não só de Tupã, mas de toda a nossa região. E com certeza ele herdou isso, esse amor pelo rádio, começando pelo rádio, mas depois ele migrou também para outras plataformas como TV, enfim. Mas eu acho que é importante a gente contar um pouquinho do início, como que foi essa descoberta, esse amor pela comunicação. Bom, Glaucio e você, espectador que nos acompanha, você vai me perdoar, você também, se eu me emocionar aqui, porque você está mexendo com as nossas mais profundas emoções. Nós nascemos em Tupã no ano de 76, e o meu pai, João Antônio de Oliveira, como você disse, trabalhou no rádio aqui na Rádio Clube de Tupã, de 77 a 86. Sim. Então, quando ele saiu da Rádio Clube 86, eu tinha 10 anos. Então, as minhas mais antigas memórias são de eu percorrendo os estúdios da Rádio Clube de Tupã, né? Eu com 3 anos, 4 anos, não entendia muito o que era aquela estrutura, o que se passava ali. Mas eu via meu pai com o Chico de Assis, o Jesuíno Pereira, tantos amigos lá da Rádio Clube de Tupã, entre outros, Beato, se a gente for lembrar aqui não para, Pio de Almeida, são muitas pessoas que passaram por ali, amigos de nosso pai na Rádio Clube de Tupã. E quando o papai ia para o estádio Alonso Carvalho Braga, narrar o Tupã Futebol Clube, o tricolor da Alta Paulista, nós muitas vezes íamos para a cabine e sentávamos ao lado dele, na cabine, comendo aquele amendoim gostoso que sempre tinha presente nos jogos do Tupã Futebol Clube. E isso acabou marcando profundamente a nossa alma, né, Glaucio? E paixão. Então, essa questão de estar na comunicação, trabalhar no rádio, posteriormente na sua irmã mais nova, a televisão, foi algo muito natural, foi, na verdade, um grande prazer. Sei da responsabilidade, mas nunca encarei como um trabalho, algo pesado. Não, eu tinha prazer nisso, prazer em estar no meio, em produzir, em colaborar na rádio, na TV, que vamos lembrar, é sempre uma construção coletiva. Então, não tem a figura mais importante, todos são importantes, e eu reconheço que aprendi muito aqui em Tupã antes de sair para Belém, Glaucio. Bom, você contou aí como foi esse primeiro contato com o rádio, em especial o rádio, mas a sua primeira experiência com o microfone, como que foi? E quando foi? Foi na Rádio Clube de Tupã. Eu comecei como operador de rádio, eu tinha 16 anos e não podia, com 16 anos, estar falando do microfone, né? Pelas implicâncias legais todas. Mas, próximo ali de completar 18 anos, eu fui fazer uma entrevista, era sobre mudança na lei de medicamentos, alguns medicamentos que não poderiam mais ser comercializados. E me passaram o gravador com a fita cassete, eu fui a uma farmácia fazer a minha primeira entrevista. E eu estava com muito medo, muito imaturo ainda, muito apreensivo, muito inseguro. E o farmacêutico também.
E eu expliquei para ele o que seria e que se nós errássemos, a gente poderia parar e começar de novo. E foi feito assim, a primeira gravação ainda muito imaturo, muito inseguro. E foi uma repercussão muito grande. Por quê, Glaucio? Muita gente lembrou da voz do papai. Pela genética, a voz se assemelhava muito e muita gente se emocionou, se arrepiou, imaginando ouvir ali o próprio João Antônio de Oliveira. Mas era o filho já que dava os primeiros passos nessa caminhada, nessa trajetória na área da comunicação. Começou assim. Depois eu acabei passando para a Rádio Tupã, colaborando lá no Rotativa no Ar com o professor Toninho de Favre. Grande mestre. A quem eu abraço aí como um espelho, como um professor que me ensinou tanto ali. Eu participava no fim do Rotativa com os classificados. Nas férias do Toninho eu cheguei a fazer o programa ao lado do Pedro Bassan, saudoso Pedro Bassan também, outro grande amigo, né, e importante pessoa da nossa cidade que partiu há alguns anos. Depois da Rádio Tupã nós passamos pela Rádio Paulista, FM. Nós acho que acabamos trabalhando junto lá, não é, Glaucio? Nessa época, sim, com o J. Neves, a quem a gente abraça também, outro grande amigo, trabalhou com o papai, que nós aprendemos também um pouquinho com o J. Neves. Enfim, então a gente vai revisitando a memória, Glaucio, e lembrando de coisas muito importantes e significativas para nós. Bom, bela passagem pelo Rádio Tupaense, né? Tanto pela Clube, pela Rádio Tupã e pela Paulista FM, e pelo que você relata, sempre na área do jornalismo, pelo menos nesse início foi na área do jornalismo, focado nessa área, mas aí aconteceu uma mudança 360 graus na sua vida. Não era só jornalismo, a Paulista FM tinha um programa sertanejo de manhã, pegava às 6 horas da manhã, naquele inverno que fazia em Tupã, você chegou muito a fazer frio, nós fazíamos o sertanejo, eu não lembro, mas, por exemplo, ali eu conheci, até por sugestão de ouvinte, por exemplo, Dino Franco e Mouraí, Manto Estrelado, uma música belíssima, e tocando na manhã ainda com o céu tendo algumas estrelas. Foi uma descoberta, um aprendizado nesse início de trajetória, conhecendo também cantores do passado, grandes canções que marcaram gerações, como essa do Dino Franco e Mouraí e tantas outras, né, Glaucio? Bem lembrado. Eu não me recordava, ele fez o sertanejo na Rádio Paulista, e muito bem, diga-se de passagem. Mas aí aconteceu essa mudança, 360 graus na sua vida. Glaucio, eu fiz também em Tupã a faculdade de Direito. Me formei em Direito aos 21 anos. Passei também pela Prefeitura de Tupã, colaborando na divisão de tributação, depois na assessoria de imprensa com Alziro Sanches, outro querido amigo que me ensinou muito, o Alziro Sanches, jornalista e amigo. E concluída a faculdade de Direito, eu quis sair de Tupã, pensei em voltar para São Paulo, onde eu morei entre 93 e 94, com a família toda saiu de Tupã, meu pai, minha mãe, meus irmãos, o Cleverson, Kleber, minha mãe, Maria do Carmo Rocha de Oliveira, nós fomos todos para São Paulo. Ficamos de 93 a 94. E quando nós viemos passar a Páscoa de 94 aqui, em 28 de março de 91, aconteceu aquele terrível acidente que nos marcou profundamente, né? E repercutiu muito na cidade, eu lembro a época. Estou voltando um pouquinho para que as pessoas possam entender. Claro, claro. Então, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu queria conhecer mais profissionais, queria expandir os meus horizontes, meu conhecimento. E eu não via em Tupã essa possibilidade. Então, eu pensei em ir para a capital paulista. Mas a capital paulista também, embora eu goste muito, é uma cidade que cobra muito de você. Ela te oferece de tudo, mas ela tem um preço alto com a poluição, com o trânsito, o estresse de uma metrópole a maior do país, uma das maiores cidades do mundo. E eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa de Belém, depois fui conhecer a pessoa pessoalmente, fui também conhecer a cidade, gostei. Todo mundo fala português, tem as características regionais, mas o país é muito lindo, Glaucio. Você vai do Oiapoque ao Chuí, vai de João Pessoa até o outro extremo, Rio Branco. Todo mundo fala português, todo mundo come arroz, feijão, ovo frito, carne, frango, peixe. Tem as comidas típicas regionais, as frutas, as sobremesas, mas eu encontrei uma terra vibrante, uma capital com 1,5 milhão de habitantes, uma área metropolitana de 2 milhões de habitantes, com uma influência portuguesa, francesa, holandesa, libanesa, muitos imigrantes, né, foram à região na época da Belle Époque, quando Belém se transformava numa metrópole. Havia, naquela época, né, no início do século XX, o desejo de trazer para o Brasil
a cultura europeia, o positivismo, né, que vigorava ali na Europa, no Velho Mundo, e isso também aqui. Então, em Belém, as autoridades da época, de 1901, 2, ali tentavam fazer de Belém a chamada Paris da América, trazer o que era considerado civilização, o que era o melhor, enfim. Depois as coisas vão mudando, enfim, e passou-se a valorizar também o que era da terra, natural do Brasil, né? Valorizar as coisas brasileiras e não europeias, mas são ciclos da sociedade e tudo mais. Então, eu encontrei uma cidade fantástica, de uma gente como o tupaense, que recebe bem, recebe com carinho, recebe com alegria. O paraense típico, Glaucio, é aquele assim, você chega na cidade, não conhece, se pergunta onde fica o estádio da Curuzu, a sede do Paysandu Esporte Clube, ou o estádio Evandro Almeida, o Baenão. Aqui a gente aponta, né? Siga por aqui, pega aquela rua. Vira ali, desce ali. Vira ali, desce ali. O paraense pega você pelo braço, lá pela mão, vamos até lá, eu te levo. Legal. O paraense, então, é assim, né? Ele é muito carinhoso, porque é uma região que ficou muito isolada durante séculos do restante do Brasil. Depois veio a Belém-Brasília, as rodovias, toda a estrutura, a aviação que ajudou a encurtar distâncias. E Belém, recentemente, vocês todos acompanharam aqui em Tupã, né, Glaucio, a explosão da cultura paraense, da música, da gastronomia. O Pará esteve em novela, o Pará esteve em programas variados da TV e tudo mais. Né? E é uma terra só complementando, muito perdão, querida. você falou na questão do nome, da tradição, da história do Pará, principalmente, eu falo musicalmente falando, principalmente quando o Calypso veio para cá, a banda Calypso, onde se ouvia falar Belém do Pará, a própria Joelma, enfim, abriu ali, né, o caminho para que a gente conhecesse um pouco mais sobre a cultura, sobre a importância do Pará para o país. A Joelma é uma amiga nossa, mas não pense o tupaense que Belém, o Pará, se resuma a Calypso ou a Brega. Sim. Lá é terra de Nilson Chaves, é terra de Fafá de Belém. Sim. Vários cantores locais, a Jane do Bock também passou por lá também. Vários cantores e cantoras. Lá tem samba, lá tem rock, lá tem MPB, lá tem música gospel, música religiosa. Tem uma religiosidade muito grande, muito interessante, que é o Círio de Nazaré, a Arquidiocese de Belém. A Assembleia de Deus, por exemplo, a primeira igreja, a Igreja-Mãe, está sediada em Belém. Se você não sabe, por exemplo, não tem essa consciência, a Igreja-Mãe da Assembleia de Deus, aqui dos nossos irmãos da Assembleia de Deus também, aqui de Tupã, da região, ela foi fundada lá em Belém do Pará, na 14 de abril, 14 de março, fica ali com a José Malcher, no centro de Belém. Perfeito. Bom, aí chegando em Belém do Pará, você se apaixonou, conforme o seu relato, e aí como que foi o contato, as oportunidades que surgiram ali na área da comunicação para você? Glaucio, importante que a gente quando chega numa cidade diferente, Belém encanta pela sua arquitetura secular, alguns prédios novos, modernos, que já são realidade há algum tempo, pelo menos há 20 anos, mas a cidade, a sua região central, ela é tomada de mangueiras centenárias, que na época o gestor foi o intendente Antônio Lemos, que ficou à frente do município de 1897 até 1911, trouxe da região da oeste, lá da Malásia, da região ali, mangas, né, e plantou na cidade para trazer uma melhor sensação térmica, porque as mangueiras fazem sombra e não só isso, produzem frutos. Sim. Então é muito comum, inclusive, em razão das mangueiras, alguns carros ficarem amassados, porque a manga cai e amassa o capô do carro, quebra o para-brisa. Então é normal você ver alguns carros lá com o para-brisa trincado até que o motorista troque. Mas eu bati a porta de uma emissora, cheguei a mandar e-mail antes e foi a Rádio Liberal de Belém do Pará, das organizações Rômulo Maiorano, o maior grupo de comunicação lá de Belém, e havia uma seleção para locutor noticiarista. Eram 2 vagas, eram 58 candidatos, mas eu bati a porta, tinha um estúdio lá da M e estava no ar o programa Baderna, depois veio a ser meu amigo, o grande amigo que fazia ali o programa, me fugiu até o nome dele agora, mas ele apresentava ali o programa e me viu brancão, vestido com camisa social e tudo, falei, de fora, né? Me chamou no intervalo para o estúdio. Geraldo Magela é o nome do amigo, fazia o programa Baderna, ele é bem humorista, bem alegre, bem dinâmico. E aí, quando ele veio, falou, você
Tá vindo de longe? Eu tô vindo de São Paulo, ó, bora bater um papo aqui. Aí quando ele abriu o microfone e falou, estamos recebendo um paulista aqui, eu abri a voz ali, falei, o cara tomou um susto, né? Quase caiu da cadeira. Você é locutor, você é radialista? Eu falei, sim, eu sou, trabalho com isso. Terminou ali o bate-papo, ele me levou para o gerente da rádio. E chegou e disse para o gerente, senhor Ney Messias, falou, olha, o cara está chegando de São Paulo, o cara é bom, contrata. Foi desse jeito. Mas havia seleção para locutor noticiarista, o noticiário de hora em hora. E aí, avançando um pouco no tempo, tinha gente da TV também colaborando com um projeto de jornalismo que o Ney Messias, então diretor da Rádio Liberal, tentava implantar, mas eu acabei sendo o primeiro selecionado junto com o Roberto do Vale, um amigo de Belém. Depois eu vim a saber que eu era o primeiro selecionado dos 58 e ficamos nesse grupo até 2019. Do ano 2000, comecei a trabalhar no dia 22 de agosto do ano 2000 e fiquei até abril de 2019 nesse grupo, passando por algumas funções. E aí adianto para você que fui locutor da TV Liberal, aquela voz padrão da emissora. Sim. Como você pode... as vinhetas, por exemplo, né? TV Câmara, oferecimento, Tribunal de Contas do Estado, essas vinhetas, essas chamadas, abertura de programa, o prefixo da emissora, ZYB 956, TV tal. Então era esse o trabalho como locutor da TV Liberal. E no rádio fazia o noticiário de hora em hora. Também ali vieram algumas oportunidades incentivado por um amigo, Valmir Rodrigues, que era narrador esportivo, que disse para mim assim, vai lá fazer esse jogo, porque a turma mais antiga gostava de transmitir os jogos de Remy e Paysandu, mas nem todo mundo gostava de fazer o jogo do Ananindeua com o Abaetetuba, jogos considerados menores, entre aspas, pequenos. E eu fui fazer então, lá em 2005, a narração desse jogo, no rádio. E comecei então e não parei mais. Mas depois, já em 2006 para 2007, veio a oportunidade de substituir o Valmir Rodrigues na televisão, na narração de futebol para a TV. E me encaixei bem também na TV, mais na TV, reconheço, do que no rádio. Me dei melhor com o veículo, e aí que vieram as oportunidades de transmitir grandes jogos, a final de Remy e Paysandu, transmitir, por exemplo, jogos pela Globosat, os canais Premier, Futebol Clube e Sport TV, quando eu substituí o Valmir Rodrigues. Então vale destacar que além da TV Liberal e da Rádio Liberal, né, você teve uma passagem importante nos canais Globosat. Vou reiterar aqui, Sport TV, todo mundo conhece o Sport TV, e também os canais Premier. Quer dizer, é importante para o currículo, como experiência, né, Cleiton? Não tem como falar, né? Glaucio, eu tive a oportunidade no início das transmissões pelos canais Globosat, pelo Premier, pelo Sport TV, e foi numa transmissão do Sport TV, o programa que antecedia o jogo em si, era apresentado pelo Marcelo Barreto, eu não lembro se Arena, Sport TV era o programa, mas nós que acompanhávamos na época a Bandeirantes, a TV Bandeirantes, o canal do Esportes, com o Luciano do Vale, com o J. Júnior, outros narradores, transmitindo tudo, né? Futebol, boxe com Maguila, a sinuca com o Rui Chapéu, vôlei, né? O vôlei cresceu muito com Sim. o projeto lá da Band, o canal dos esportes, com o Luciano do Vale. E quando eu fui fazer um jogo lá em Belém, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, jornalista Edgar Proença é o nome do estádio, o maior estádio, é um estádio do estado do Pará, o Remo recebia o Santo André. E o Marcelo Barreto chamou em Campinas o J. Júnior, narrador antigo que a gente, quando criança, acompanhava nas transmissões Sim. da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, de São Paulo. E o J. Júnior foi quem chamou a gente, vamos a Belém com Cleiton César, tela dividida. O DVD acabou ficando em Belém, eu não consegui trazer, não veio tudo ainda de Belém para cá, para mostrar para você que acompanha o TV Câmara Recebe. Mas foi uma alegria enorme. Imagino. Dividir a tela com o J. Júnior e depois receber um elogio quando eu devolvi para o estúdio com o Marcelo Barreto, receber um elogio. O Marcelo disse no programa que entrada boa do Cleiton lá em Belém, hein? Foi legal. Eu fiquei muito feliz. E aí tive essa oportunidade de fazer alguns jogos, aprender muito com grandes profissionais, o comentarista Carlos Ferreira, o grande narrador esportivo Ivo Amaral, que é lá de Belém, trabalhou muito no rádio durante muitas décadas, reconhecido em todo o país, no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, é o chamado Camisa 10. Então, eu tive a oportunidade de aprender muito, de crescer muito, de ver grandes jogos, acompanhar. E nós não fazíamos só futebol, Sim. porque depois veio o convite da TV Cultura do Pará, viu, Glaucio? Em 2012, a TV Cultura, o governo nos chamou para
trabalhar, colaborar com a transmissão do Campeonato Paraense, que passou a ser televisionado. O governo do estado investiu, comprou os direitos do Campeonato Paraense de Futebol profissional e, portanto, montou uma equipe e a TV Cultura passou a transmitir e o governo gostaria que nós fizéssemos parte desse projeto. Então nós passamos a transmitir também pela TV Cultura do Pará. E aí fizemos não só futebol, o Grand Prix Brasil de atletismo também, que Belém sediou algumas vezes, que foi transmitido em rede nacional também pela Globo, no Esporte Espetacular, mas nós fazíamos pela TV Cultura e pela TV Brasil, né, trabalhando em conjunto com a TV Pública Federal, transmitindo o Grande Prêmio Brasil de Atletismo com grandes estrelas, Jardel Gregório, por exemplo, né, a Mauri Maggi no salto com vara, as provas de velocidade, as provas de fundo, as provas todas do atletismo, do Grande Prêmio Brasil de Atletismo. Foram experiências muito incríveis, Glaucio. Perfeito. Bom, a gente vai falar mais sobre a sua carreira, porque tem muita coisa para se falar. E vou pedir para que o meu amigo Claudemir exiba algumas fotos, e aí você pode comentá-las, um pouco da sua trajetória, que é muita coisa, mas a gente tentou resumir aqui em algumas fotos, então fique à vontade para a gente ir comentando essas fotos que ilustram um pouco sobre a sua carreira, Cleiton. Bom, vamos lá. Essa foi uma foto que nós, quando começamos a transmitir, a trabalhar para os canais Globosat, você vê no uniforme lá o emblema do Premier Futebol Clube, a Globo nos mandou para Recife, fazer jogos em Recife. Esse foi um jogo no Estádio dos Aflitos. Eu não lembro o jogo, mas era o Náutico, que jogava nos Aflitos, joga no Estádio dos Aflitos. Vamos lá, e não lembro se foi o clássico contra o Santa Cruz. Aí já foi pelo canal Sport TV, que o Premier Futebol Clube é pay-per-view. O Sport TV é na rede fechada, né, quem tem TV por assinatura. Aí já colaborava também na apresentação de eventos. Eu apresentei, por exemplo, o Congresso Espírita Paraense, aí é a turma de mestres de cerimônia, na verdade, da União Espírita Paraense, onde eu colaborei também, atuei. Aqui pela Rádio Liberal, transmitindo regata, como o Isaías Queiroz, a prova de remo, lá também tem, com o remo, o Paysandu, a turma luso-brasileira. Aqui pela TV Cultura do Pará, no Estádio Olímpico, Mangueirão, também numa transmissão lá de fundo. Aqui na Marcha contra o Aborto também, a gente participava ali de alguns eventos em cima de carros de som, enfim. Aí também com outros, é um evento ecumênico com várias religiões e tudo, em defesa da vida, Glaucio. E nós colaboramos com muita alegria para defender a vida, defender os valores cristãos. Né? O Nascituro tem direito à vida, o Brasil tem assinado convênios, acordos. Aqui pelo Sport TV com Carlos Ferreira, comentarista, numa transmissão noturna em Belém, nós chegávamos muito cedo, por isso o estádio ainda vazio. Outra transmissão, você vê monitores ali, eram 2 monitores. Você tem o do programa, o do ao vivo e ali... depois imagens do replay, do jogo, né, do o que jogo. Tem do replay, né? Passa replay e nós trabalhávamos com ponto eletrônico. Aqui a TV Cultura do Pará, programa Meio de Campo, que era antes do jogo, no meio do jogo. Aquele bate-bola, depois aquele bate-bola com o Vandic Lima, foi atacante do Paysandu. Bota aquela imagem ali, Claudemir, volta aquela imagem ali, a última. Aqui nós temos ali a Catarina Barbosa, que apresentava, ancorava ali o meio de campo, colega jornalista de Belém, sentado ali entre eu e a Catarina, o Vandic Lima. Ele é do Nordeste, passou por Belém, artilheiro lá do Paysandu Esporte Clube, o Paysandu que foi campeão da Copa dos Campeões, enfrentando o Cruzeiro. Aí eu e o colega Abner Luiz, que trabalhava com a gente na Rádio Liberal. Do lado ali da Rádio Liberal, na Avenida Brás de Aguiar, um dia eu saindo encontrei com a Ahá. Esse é o Morten, o vocalista do grupo Ahá, os integrantes, portanto, do Ahá. E nós não conseguimos fazer a entrevista, mas encontramos ali, abraçamos o pessoal da Ahá, o trio do Ahá. Esse e o Bruno Gouveia, nós estávamos na rádio, inclusive essa foto é muito curiosa, porque eu estava muito cansado, Glaucio, da correria, estava ali abatido, mas o Bruno sorria, até parece que o artista ali era eu, né? Que ele estava feliz ali. O Bruno que é o vocalista do Biquíni Cavadão. Do Biquíni Cavadão, né? Legal. Uma experiência. Aqui com a turma do meio de campo também, amigos e TV Cultura. Jornalistas, TV Cultura, exatamente, no meio de campo, lá, alguns registros. Mais uma foto aí com os integrantes do Ahá, os fãs abraçando, e o hotel do lado ali do nosso trabalho, onde ficava a Rádio Liberal, e a gente encontrava, mais uma vez aí, o trabalho pelo Sport TV com o Carlos Ferreira, no estádio do Paysandu. Aqui foi uma reportagem da mudança de programação da Rádio Liberal,
Nós estamos ali com o Celso Freire, que faleceu alguns meses atrás, nosso colega, o Abner Luiz, e falando, portanto, dessa nova fase da Rádio Liberal no jornal O Liberal, que faz parte do grupo também, Glaucio. E transmitindo o Círio de Nazaré, essa foto foi durante um Círio, pelo rádio, nós tivemos oportunidade de conhecer várias pessoas e artistas que iam também lá conhecer o Círio. O Marcos Frota foi um desses, aí, a foto foi em 2006, mais ou menos. A gente pode ver, portanto, algumas fotos que nós fizemos aí nessa nossa trajetória, coisas que nós vivenciamos, pessoas que nós conhecemos. Foi uma alegria muito grande. Mas eu estou muito feliz de estar de volta, Glaucio, como você disse ainda há pouco, né? Muito bom estar aqui, rever tantos amigos que a gente tinha nas fotos, mas agora ver ao vivo também e abraça, Glaucio. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo comercial. Tem mais fotos, tem mais histórias importantes aqui da carreira do meu amigo Cleiton César, né? De volta à cidade de Tupã e contando um pouquinho da sua trajetória brilhante como comunicador. Ele que é radialista, jornalista, narrador esportivo, locutor publicitário e além de apresentador de grandes eventos. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o segundo bloco. TV Câmara recebe, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.